Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concurso. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Militar do Pernambuco, iremos trabalhar a disciplina de Direito Constitucional, certo? Especificamente aqui, falando sobre a organização dos poderes, certo? Hoje iremos trabalhar aí o poder legislativo, discorrendo aí do artigo 44 ao 75 da nossa Constituição Federal, certo? Lembrando que nós iremos trabalhar os outros dois poderes também, assim como o poder legislativo, iremos trabalhar o executivo como o judiciário. Hoje preparamos aí 10 questões a respeito do poder legislativo para reforçar a preparação dos senhores, beleza? Lembrando aí que também quem não adquiriu ainda o nosso combo PMP ainda está em tempo, o material que vai reforçar aí vocês bastante aí nessa reta final. Você pode estar adquirindo tanto o combo, ó, caderno de 1000 questões, como o Vadimeco, certo? Você vai ganhar de brinde edital verticalizado. Como também você pode estar adquirindo apenas o caderno de 1000 questões. Pessoal, está um preço simbólico, vocês podem conferir aí, ó, está no link da descrição. Vocês vão ser direcionados diretamente lá para o nosso site, já recebe o material no e-mail, tudo bem bonitinho, certo? 1000 questões aí, focando no Instituto UCP, vai reforçar bastante a preparação de vocês para esse concurso, beleza? Então tá um precinho aí simbólico. Então, sem mais conversas, vamos iniciar aí nossas questões, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão número 1, ó. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo: letra A, presidente da Câmara dos Deputados; letra B, ó, presidente do Senado Federal; letra C, presidente da Assembleia Legislativa; letra D, ministro da Justiça; e letra E, presidente da República. Senhores, estamos falando aqui, ó, da mesa do Congresso Nacional, certo? Então, a mesa do Congresso Nacional ela vai ser presidida pelo presidente do Senado Federal, certo? Quando falamos aí de mesa do Congresso Nacional, o CN aqui, certo? Será presidida sempre, ó, aí pelo presidente do Senado Federal, ok? Então, gabarito nossa primeira questão, aí letra B, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 2, ó. De acordo com a Constituição Federal, a competência para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar é exclusiva. Senhores, falando aqui de competência exclusiva, ó, para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem, ó, do poder regulamentar. Vai ser uma competência exclusiva de quem? Ó? Letra A, Congresso Nacional; B, Senado Federal; letra C, Câmara dos Deputados; letra D, do Superior Tribunal de Justiça; e letra E, do Supremo Tribunal Federal. Senhores, para os senhores responderem essa questão, vocês têm que estar atentos aí ao artigo 49, que vai falar das competências exclusivas do Congresso Nacional, sendo uma delas essa daqui, de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, certo? Então, aqui, gabarito nossa questão número 2, ó, letra A, do Congresso Nacional. É uma competência exclusiva aí do Congresso Nacional, certo? Atualizando vocês aqui, ó. Lá no artigo 48, vocês vão poder conferir, certo? Que a Constituição Federal elenca as matérias sobre as quais o Congresso Nacional dispõe por meio de lei, com sanção ou veto do presidente da República, certo? Já lá no artigo 49, vocês vão ver as competências exclusivas do Congresso Nacional. E no artigo 51 e 52, vocês vão ver aí as competências privativas, certo? Então, vocês confiram lá nesses artigos para ver as diferenças das competências exclusivas e competências privativas, certo? No contexto aqui em questão, certo? Para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem, ó, do poder regulamentar, é exclusiva aí do Congresso Nacional, certo? Competência exclusiva. Então, gabarito nossa questão número 2, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, compete privativamente à Câmara dos Deputados. Então, a competência aqui privativa da Câmara, ó, dos Deputados, certo? Privativamente à Câmara dos Deputados, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira alternativa, letra A. Processar e julgar o presidente, ó, e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Senhores, nessa situação aqui em si, nós estamos falando da competência privativa, ó, do Senado Federal, certo? Senado Federal.
Ele que vai ter a competência aqui para julgar, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, certo? Nos crimes de responsabilidades, ó, bem como o ministro de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aquele, certo? Então, a situação aqui será competência do Senado Federal, não esqueçam, certo? Processar e julgar o presidente e vice-presidente da República, certo? Alternativa aí bem importante. Letra B, ó, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União dos crimes de responsabilidade. Também aqui, senhores, é uma competência privativa do Senado Federal também, certo? Vai ser a competência privativa do Senado Federal, certo? E não aí da Câmara dos Deputados, beleza? Para os senhores poderem conferir aí as competências privativas lá do Senado Federal, vocês vão ter que ler, ó, o artigo, certo? O artigo aí 52 da nossa Constituição Federal. Vocês vão poder conferir lá todas as competências privativas do Senado Federal, certo? Letra C, ó, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente da República. Também aqui é uma competência privativa do Senado Federal, beleza? E letra D, ó, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Situação aqui também que está lá nas competências privativas do Senado Federal. E por fim aqui, lógico, nosso gabarito, letra E foi o que sobrou, diz o seguinte, ó, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Aqui sim nós temos uma situação, certo, de competência privativa da Câmara dos Deputados, certo? Então a Câmara dos Deputados aqui terá sim essa competência privativa de autorizar, ó, por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e do ministro de Estado. Então ele vai aqui, ó, autorizar, ó. Veja a palavrinha-chave, autorizar, certo? Então vocês vão poder conferir isso aqui lá no artigo 51 da nossa Constituição Federal, certo? Que ela vai falar uma das competências aí privativas da Câmara do Deputado, beleza? Então é importante que os senhores e vocês dêem uma lida lá nesses artigos para fazer uma pequena revisão e ficar atento aí nas competências privativas, certo? Então, gabarito nossa questão número 3, letra E. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. Ó. De acordo com o texto constitucional, compete privativamente ao Senado Federal. Também aqui falando mais uma questão a respeito de competências privativas do Senado Federal, certo? Vamos ver aqui, ó. Letra A. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República. Senhores, a alternativa aqui de cara correta, certo? De acordo aí com os termos do nosso artigo 52, como já tinha falado na questão anterior, inciso 5, beleza? Vocês vão poder conferir lá, aqui é competência privativa ao Senado Federal, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República, certo? Tanto ela vai ter aí, como aprovar previamente a escolha do Procurador-Geral, como de magistrado, certo? Como de ministro do Tribunal de Contas da União, indicado pelo presidente da República, governador do território, presidente e diretores de Banco Central, certo? O Procurador-Geral da República, como aqui na nossa alternativa, certo? Os titulares de outros cargos que a lei determinar, tá ok? Então, o gabarito aí da nossa questão número 4 de cara, já a letra A, beleza? Aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha aí do Procurador-Geral da República é competência privativa do Senado Federal. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Ó. A letra B vai dizer o seguinte, ó, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Senhores, essa situação aqui estamos falando de uma competência da Câmara dos Deputados. Ó. Vou colocar aqui o CD. Câmara dos Deputados, certo? Vocês vão poder conferir lá no artigo 51. E esse que a questão pedia uma competência privativa do Senado Federal,
certo? A letra C vai dizer o seguinte, ó, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Senhores, aqui é uma situação de competência exclusiva do Congresso Nacional. Congresso Nacional, certo? Exclusiva. E não aqui do Senado Federal, certo? Vocês vão poder conferir lá no artigo 49. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Letra D, ó. Aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Senhores, situação aqui é uma competência exclusiva também do Congresso Nacional. Também aí competência exclusiva, certo? Do Congresso Nacional. E por fim, letra E vai dizer o seguinte, ó, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Também é outra competência exclusiva do Congresso Nacional, certo? Então, aí, gabarito nossa questão número 4, letra A, beleza? Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República. Ok? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5. Assinala a alternativa correta acerca do poder legislativo. Então, vamos lá. Alternativa A. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema majoritário. Senhores, a Câmara dos Deputados ela vai compor-se aí de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional. Sistema proporcional. E não sistema majoritário. Ok? Aqui conforme o artigo 45 da nossa Constituição Federal, certo? A Câmara dos Deputados compõe-se aí de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal, certo? O sistema proporcional é aquele no qual o voto é para a legenda e não diretamente para o candidato, certo? O voto aí vai ser para a legenda e não diretamente para o candidato. Então, alternativa letra A aí, incorreta. Letra B, ó. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, certo? Correto. Com um mandato de 4 anos. Negativo, senhores. O mandato aqui será de 8 anos. Beleza? Então, aqui, os senadores terão um mandato aí de 8 anos. Letra C, ó. Os deputados e senadores, desde a proclamação oficial dos resultados da eleição, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Senhores, aqui, ó, desde a proclamação oficial dos resultados das eleições, ó, da eleição, certo? O correto aqui, pessoal, é o seguinte: eles serão submetidos ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal aí desde a expedição do diploma, certo? Então, aqui não desde a proclamação oficial dos resultados da eleição, e sim desde a expedição aí do diploma. Então, a alternativa C também incorreta. Letra D, ó. Recebida denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político, nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Senhores, a alternativa aqui perfeita, alternativa correta, gabarito nossa questão número 5, a letra D, certo? Letra D aí, conforme nosso artigo 53, vocês vão poder conferir lá, artigo 53, parágrafo 3º. Parágrafo 3º, beleza? Certo? Então, gabarito nossa questão número 5 aí, letra D. Vamos ver aí o erro da nossa alternativa aí, ó. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, beleza? Salvo apenas por sentença transitada em julgado. Senhores, aqui essa situação, ó, salvo apenas por sentença transitada em julgado, certo? E o correto aqui é salvo em flagrante, certo? Salvo em flagrante. Salvo em flagrante de crime inafiançável, certo? Lá nos termos do artigo 53, ó, parágrafo 2º. Parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Então, o erro aqui é dizer que é apenas por sentença transitada em julgado, e sim é salvo em flagrante de crime inafiançável. Ok? Então, gabarito nossa questão número 5, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6. Ó.
Dentre os três poderes da República, de acordo com a ordem constitucional brasileira, o poder legislativo conta com as funções típicas de legislar e fiscalizar. Nesse sentido, o exercício da função fiscalizatória pelo poder legislativo é parte essencial de sua missão institucional, em especial por meio de comissões parlamentares de inquérito. Nesse sentido, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. Então vamos lá para a nossa primeira alternativa. Diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito serão criadas pelas câmaras de deputados e pelo Senado Federal, mediante requerimento de 1/5 de seus membros, sendo dispensável a indicação de prazo para apuração dos fatos que motivaram a investigação. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Essa situação aqui, ó, mediante requerimento de 1/5, está incorreto, certo? O correto aqui será 1/3, beleza? E também o prazo ele será determinado, certo? Vai ser mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, e não aqui como a alternativa diz, ó, sendo dispensável a indicação de prazo para apuração dos fatos que motivaram a investigação. Então, alternativa aqui incorreta, certo? Correto aí é 1/3, certo? Para apuração de fato determinado e por prazo certo, ok? Então, a primeira aqui está, ó, falsa. Primeira alternativa da nossa sequência. Segunda alternativa, as comissões parlamentares de inquérito que serão criadas em conjunto ou separadamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal visam a apuração de fato determinado. Correto, senhores, perfeito. Certo? Então, segunda alternativa aqui, ó, verdadeira. Por fim, terceira alternativa, as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, mas não terão poderes para promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Correto também aqui nossa última alternativa, certo? Perfeito aí. Então, nós ficamos com a seguinte sequência, ó, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, o gabarito da nossa questão aqui será a letra E, ó, falso, verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Gabarito é nossa questão número 6, letra E. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7. Ó. No que diz respeito ao processo legislativo, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. Então, vamos aqui ver nossa primeira alternativa. A Constituição Federal pode ser emendada mediante proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ó. Falando aqui da Constituição Federal, pode ser emendada mediante proposta do presidente do STF. Senhores, a primeira alternativa aqui, falso, certo? O presidente do STF ele não está previsto no rol taxativo de legitimados a propor emenda constitucional, certo? Vocês vão poder conferir essa situação da emenda constitucional lá no artigo 60 da nossa Constituição Federal, que ela vai dizer o seguinte, que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 2, do Presidente da República e 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, certo? Então, vocês vão poder conferir lá no artigo 60, beleza? O presidente do STF aí, ele não se enquadra nesse rol aí taxativo dos legitimados para propor emenda constitucional. Então, primeira alternativa aqui nossa está falsa. Segunda alternativa vai dizer o seguinte, ó, na vigência de intervenção federal é cabível emenda à Constituição Federal. Senhores, negativo, certo? Então, também aqui lá no artigo 60, vocês vão poder conferir. Artigo 60 lá no parágrafo 1º, certo? Lá no parágrafo 1º vai dizer o seguinte, que a Constituição dela não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Então, jamais aqui ela vai ser emendada nessas três situações, a intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, certo? Então, também aqui a alternativa falsa, beleza? Vamos aí para a nossa próxima alternativa. Diz o seguinte, pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de estado. Senhores, negativo, não pode ser, certo? Objeto de deliberação a proposta de emenda aí abolir a forma federativa de estado, certo? Lá no artigo 60, também, ó, artigo 60, parágrafo 4º, senhores vão poder conferir, certo? Que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ó, a forma federativa de estado. 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. 3, a separação dos poderes.
E 4, os direitos e garantias individuais, certo? Então, a forma federativa de Estado aí não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, certo? Então, também a alternativa aqui, falsa. E, por fim, ó, diz o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Senhores, aqui perfeito, certo? Nossa última alternativa aí está verdadeira, ok? Então, ficamos com a sequência aqui, ó. Falso, 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 verdadeiro. Gabarito da nossa questão, letra B, ó. Falso, 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 verdadeiro. Beleza? Então, gabarito da questão número 7, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8. Ó. No que diz respeito ao processo legislativo, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. Diz o seguinte, ó, a Constituição Federal pode ser emendada mediante proposta de Presidente da República, Presidente do Tribunal Federal, de um quinto dos membros da Câmara de Deputados ou do Senado Federal e de iniciativa popular. Senhores, revisamos aí nas questões anteriores já esse assunto, certo? Vocês vão poder conferir lá no artigo 60 da nossa Constituição Federal, beleza? Então, vamos ver aqui quais estão verdadeira ou falsa, certo? Pode ser feita aí pelo Presidente da República? Sim, certo? Verdade. Pelo Presidente do Tribunal Federal? Negativo, certo? Falso. Ele não está aqui dentro lá do rol taxativo, certo? Dos legitimados aí a situação da emenda constitucional. De um quinto dos membros da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Senhores, aqui não é um quinto, certo? Não será um quinto, e sim um terço. Um terço aí dos membros, um terço aí no mínimo, na verdade, um terço no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E por fim, de iniciativa popular também, falso. Então aqui falso e falso, certo? Ficamos aí com a sequência verdadeiro, falso, falso e falso. Gabarito da nossa questão aí, letra D, número 8. Questão letra D, certo? Revisando aí lá no artigo 60, certo? Que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta aí de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara de Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, certo? E de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, nós vamos ter essas três situações aí lá no artigo 60. Beleza? Então, gabarito aí da nossa questão número 8, letra D, verdadeiro, falso, falso e falso. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 9. De acordo com a Constituição Federal, as leis que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas são de iniciativa de... Ó, senhores, as leis que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas são de iniciativa privativa do Procurador-Geral da República, exclusiva do Procurador-Geral da República, privativa do Presidente da República, privativa do Supremo Tribunal Federal e exclusiva do Ministro da Defesa. Pessoal, essa situação aqui de modificar os efetivos das Forças Armadas são de iniciativa privativa do Presidente da República, certo? Gabarito de nossa questão número 9 aí, letra C, certo? Privativa aí do Presidente da República. Os senhores poderão conferir lá no artigo 61, parágrafo 1º, beleza? Artigo 61, parágrafo 1º, ele vai falar lá que são de iniciativa privativa do Presidente da República, certo? As leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Então, o gabarito aí da nossa questão número 9, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 10 e última questão aí da nossa bateria de questões a respeito aí do Poder Legislativo, certo? Então, vamos aqui fechar aí com chave de ouro a nossa 10ª questão. Vamos lá, ó. De acordo com a Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, certo? Letra A, devendo submetê-las no prazo de 90 dias ao Congresso Nacional, sendo que sua votação será iniciada no Senado Federal. Senhores, aqui não tem esse prazo aqui, ó, de 90 dias, certo? Correto, ela deve submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, certo? De imediato. Imediato ao Congresso Nacional, certo? Sendo que sua votação, ela será iniciada na Câmara dos Deputados e não aqui no Senado Federal, lá na Câmara dos Deputados. Beleza? Então, alternativa A, incorreta.
Letra B, ó, sendo dispensável a apreciação do Congresso Nacional. Negativo, senhores, ela não é dispensável, e sim, ao contrário, ela é obrigatória. Obrigatória. Certo? Letra C, ó, devendo submetê-las no prazo de 90 dias ao Senado Federal, sendo dispensável a apreciação pela Câmara dos Deputados. Negativo, já vimos aqui, não tem esse prazo de 90 dias. O correto é de ser de imediato, certo? O correto aqui é ser de imediato, certo? Sendo dispensável a apreciação pela Câmara dos Deputados, certo? E não é dispensável. Já vimos aqui que ela é obrigatória. Letra D, ó, devendo submetê-las no prazo máximo de 120 dias, errado também, já vimos que é de imediato ao Congresso Nacional, sendo que sua votação será iniciada no Senado Federal, não é no Senado Federal, senhores, na Câmara dos Deputados. Beleza? E por fim, letra E, gabarito da nossa questão, diz o seguinte, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, ó, de imediato ao Congresso Nacional, sendo que sua votação será iniciada na Câmara dos Deputados. Então, perfeito. Certo? Alternativa aí correta, letra E. Certo? Então, aí, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo, ó, submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, sendo que sua votação será iniciada lá na Câmara dos Deputados. Então, gabarito aí da nossa última questão, letra E. Então, finalizando aí mais uma bateria de questões aí focada aí no concurso da Polícia Militar do Pernambuco, certo? Espero ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de vocês. Você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Deixa o gabarito de vocês aí, certo? Nos ajuda aí a alcançar mais pessoas, certo? Lembrando que nós vamos trabalhar ainda do Poder Executivo e do Poder Judiciário ainda essa semana aqui no nosso canal. Então já fica atento aí os próximos vídeos que a gente vai subir aqui para vocês. Então, boa aula para todos vocês e até a próxima. Fiquem todos com Deus.